Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A Bíblia que você tem, que nós temos, é a instrução de Deus. É o manual de instrução para nós que Deus nos deu. Neste, digamos assim, manual de instrução do nosso Criador, vemos instruções em como viver. E também vemos declarações ou profecias de como Deus está a desenrolar os acontecimentos para que o seu plano seja cumprido. O seu plano para a sua família. O plano de salvação da humanidade, isto é, da família, da futura família de Deus. E por isso, a Bíblia, neste livro de instruções, descreve história do que Deus fez. Está claro, não é de tudo o que Deus fez, mas é o que Deus fez que é pertinente, que tem a ver com o seu plano para a sua família. E, em segundo lugar, tem acontecimentos futuros que nos dão esperança e motivação para nos mantermos fiéis até ao fim. E também, está claro, dá-nos instruções práticas. Instruções para que nós pomos em práticas diariamente, que são práticas para nós vivermos e conduzirmos a maneira de viver da maneira que Deus deseja que seja a maneira da sua família, dos seus filhos e das suas filhas. E, ao início deste manual de instrução de Deus, que é a Bíblia, descreve a história da humanidade. E, queridos irmãos, a história da humanidade, estamos a viver como seres humanos aproximadamente cerca de 6.000 anos. E os primeiros 2.000 anos desta história da humanidade, neste manual de instrução de Deus, na Bíblia que Ele nos deu, isso é simplesmente coberto ou manifestado ou declarado simplesmente em 11 capítulos. Nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. E por isso, concluímos que o recorde, a reportagem histórica do que aconteceu nesses primeiros 2.000 anos, você só tem 11 capítulos para cobrir isso tudo, é muito, digamos assim, abreviada. É muito abreviada. Mas tem os pontos que são importantes para a nossa salvação. E por isso, há muitos outros pontos ou coisas que aconteceram nesses 2.000 anos que não estão incluídas. Um dia saberemos, mas que não são necessárias estarem incluídas, porque não são necessárias para a nossa salvação. E por isso hoje, queridos irmãos, eu desejo de olhar brevemente sobre esses 11 capítulos, numa ordem em sequência, tocando só num ou noutros pontos, e através disso responder a várias perguntas que pessoas possam ter tido. Sim, é possível que eu não responda a todas as perguntas que você tenha dentro desses 11 primeiros capítulos de Gênesis. Mas vamos ver algumas perguntas, das perguntas principais que as pessoas têm feito dessa secção. Mas a pergunta que eu vou, ao fim disto tudo, vou responder, é uma pergunta que você talvez não tenha feito, mas é a pergunta
que diz assim: porque é que a história da salvação vem a nós através das promessas a Abraão e não a promessas a outros homens que podiam ter sido fiéis também? E porque é que por isso as promessas vêm ao Abraão, foi fiel, e aos seus filhos Isaque e Jacó, e através de sua semente, que é Jesus Cristo. E por isso, vamos então começar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E vejamos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus foram criados e parte deste universo, digamos assim, dos céus, a terra é uma parte integral dessa criação. Em primeiro lugar, vemos aqui a palavra Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, esta palavra é Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra, digamos assim, uniplural, tal como palavras como país, o país, um país, ou a igreja, ou uma igreja, ou o reino, ou um reino, ou a família, ou uma família. São palavras uniplurais, quer dizer que estamos a falar acerca da família, ou, por exemplo, no meu caso, a família Campos, por exemplo, ou o Campos, mas podia-se usar a palavra significando que era mais de uma pessoa nessa família. E aqui vemos, por isso, a palavra Deus, Elohim, é uma palavra que aponta a mais de um ser. E depois diz assim: no princípio criou Deus. Então vemos aqui, visto que a palavra Deus tem esse significado de mais de um ser, porque é que você e eu, então, nascemos? Porque é que você nasceu? Nós temos um guia de estudo bíblico gratuito. Você pode encomendar no nosso site ou baixar, respondendo a este assunto importante. Porquê que você nasceu? Porquê é que Deus nos criou? E porquê é que estamos aqui na vida? Qual é o propósito da nossa vida? O propósito da nossa vida, irmãos, é que Deus está a criar uma família de seres que vão ser filhos e filhas de Deus. Isto vamos ser da família de Deus. Vamos ser daquela família Elohim, do nome dessa família. E, na verdade, queridos irmãos, o Evangelho que Jesus Cristo pregou foi a boa nova, o Evangelho do reino de Deus. O reino, isto é, uma família divina que vai governar. E nós estamos predestinados para sermos filhos e filhas de Deus, no reino de Deus, a governar com Cristo. É um significado muito importante que muitas pessoas nem começam a entender. Mas há um outro princípio. Aqui diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a Bíblia fala de um outro princípio ainda antes deste princípio. Vejamos. Está em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. João, capítulo 1, versículo 1 e 2. João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vejamos. E diz assim, no princípio era o Verbo.
E o Verbo estava com Deus, com o Pai. E o Verbo era Deus. Isto era o princípio. Ele estava no princípio com Deus. Isto foi um princípio antes da criação. Antes, quando Deus criou os céus e a terra. Porque ele já era. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí vemos 3 pontos importantes. Era o Verbo, existia o Verbo. Era eterno o Verbo. Segundo, vê-se aqui um relacionamento do Verbo com o Pai, com Deus. E terceiro, o Verbo era Deus, era desse género, desse reino de Deus, dessa família de Elohim, de Deus. E por isso vemos aqui 2 seres. Não 3, 2. E vê-se no versículo 14, e o Verbo se fez carne. O Verbo voluntariamente, de sua livre vontade, se submeteu à vontade do Pai e se fez carne. E habituou entre nós. E por isso sabemos que o Verbo que se fez carne é Jesus Cristo. Por isso, no princípio, era o Verbo. Quando se fez carne, veio a ser conhecido como Jesus Cristo. Ele já existia no princípio, antes da criação física. E o Verbo estava com o Pai. Havia um relacionamento, não é? Estava dentro do Pai, estava com o Pai, um ao lado do outro. Um relacionamento. E o Verbo era do género, da forma de Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. É como se não entendemos, repete, está basicamente a repetir que o Verbo estava no princípio com o Pai. É muito importante entendermos isto. E por isso ambos eram do género de seres do reino de Deus, do género Deus, mas um é o Deus e o outro era o Verbo, mas estavam ao lado um do outro. Existiam eternamente. E depois no versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tudo foi feito por intermédio do Verbo, que se fez carne, que veio a ser Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. E por isso este princípio foi antes da criação. E o que é que foi criado primeiro? O que foi criado primeiro foram os anjos. E tudo que foi criado, que existe, que inclui os anjos, foi criado através de Jesus Cristo, debaixo da ordem e instrução do Pai. Vejam em Jó, versículo 38. Jó, versículo 38. Perdão, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículo 4. Diz assim: quando estavas tu, onde estavas tu? É Deus a falar aqui a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde é que tu estavas, ó Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Ora, como sabemos, a terra está neste cosmo de estrelas e do Sol e na órbita, e estes fundamentos da terra que mantém a terra na sua posição são estas forças de gravitação e de inércia e forças naturais que Deus pôs em moção, que são os
fundamentos da Terra. É como o que mantém a Terra na sua fundação, nesta órbita à volta do Sol e neste universo. Onde estavas tu quando eu criei os fundamentos da Terra, quer dizer, o universo, as estrelas, isso tudo? E depois diz, no versículo 7, quando as estrelas da alva, isto é, os anjos, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quer dizer, os anjos todos cantaram de alegria quando viram a beleza do universo que Deus criou, isto é, os fundamentos da terra. Por isso, tudo que existe foi criado pelo Verbo, debaixo da instrução do Pai. O Verbo primeiro criou os anjos, depois os anjos viram a criação dos céus e da terra. Vê-se assim esta sequência na criação. Então, continuando a ler em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é que temos aqui os seres angélicos que viram a criação, como diz aqui no Gênesis 1, versículo 1, da criação dos céus e da terra, e cantaram de alegria quando viram essa criação. São seres, os anjos, que pensam, que raciocinam, são seres criados por Deus e que foram criados antes da criação do mundo, do universo físico. Como lemos em Jó 38. Outro ponto aqui é a palavra criou Deus. A palavra criou é a palavra hebraica bara, que significa criar do nada. E por isso vemos aqui, diz criou, não diz quando criou. Podia ter sido há bilhões de anos. Não diz quando criou. Podia ter sido há milhões ou bilhões. E então vemos, conforme vê-se outras escrituras, que Deus pôs anjos na terra para desenvolverem a terra, para melhorar, fazê-la mais bela, para completar, digamos assim, a criação. Mas os anjos rebelaram-se, foram rebeldes. E por isso temos um guia de estudo bíblico que vocês também podem baixar do nosso site ou encomendar gratuitamente, que é, existe realmente um diabo. De onde é que vem o diabo? Vem desta rebelião de Satanás, que veio a ser o diabo, que era um desses anjos, e que ele levou com ele uma grande quantidade de outros anjos. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vamos começar a ler do versículo 12. Ezequiel 28. Diz assim: Filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro e diz assim, diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, o sardio e o topázio. Tu eras o querubim da guarda. Versículo 14. Quer dizer, não está a falar de um homem. Sim, está a chamar este ser como o rei de Tiro, mas não era um homem, era um querubim. Diz assim, versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Os anjos foram criados e este ser, querubim, foi criado. E como lemos em João capítulo 1, versículo 3, tudo foi criado por meio de Jesus Cristo debaixo da ordem do Pai. E por isso ele foi criado. E os anjos foram criados primeiro. Depois, quando o universo foi criado, eles cantaram de alegria. Foram dadas responsabilidades de
de embelezar e de melhorar e de fazer a terra mais bela, uma beleza, para completar a criação da terra. Mas durante esse período, este ser, que era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, mas um dia achou-se iniquidade nele. Quer dizer, começou a perder a sua humildade e passou a ser um ser arrogante. E veja-se no versículo 17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Sim, era bonito, era lindo. E ficou cheio de soberba por causa da sua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Porque toda a gente olhava para ele. Todos os seres angélicos olhavam para ele. Olha, que ser tão lindo. E aqui vê-se que ele... e diz assim, e por isso, diz assim, continuando a versículo, no versículo 17, lancei-o por terra, foi atirado, houve uma rebelião dele e foi atirado para a terra. Caiu para a terra, foi atirado para a terra. Vejam também em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu. Ele é que caiu do céu. Até Jesus Cristo diz isso, que ele viu ele cair do céu. Vemos isso em Lucas. Mas continuando. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos outros anjos. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Queridos irmãos, vê-se aqui que a arrogância subiu-lhe à cabeça, e como lemos em Judas, capítulo 6, ele não se manteve no seu estado original e mudou para ser pecaminoso e está à espera do dia do julgamento. Entretanto, continuamos a ler aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quando ele caiu para a terra, quando ele foi atirado para a terra, houve uma grande destruição na terra e a terra tornou-se completamente um desastre. Como se fossem bombas atômicas, uma explosão enorme e poeira e coisa, sujidade, que aquilo ficou, como diz assim a terra, versículo 2, porém, depois disso, estava sem forma e vazia. Tohu e bohu, como diz em hebraico. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito... E lembrem-se, irmãos, Deus não cria as coisas em confusão. Ele criou as coisas numa beleza, porque eles cantaram de alegria, mas está aqui uma situação em que estava sem forma e vazia. Porquê? Porque houve a rebelião de Satanás e ele foi atirado para a terra. E assim esteve nesta condição por um certo período de tempo, que a Bíblia não diz. E por isso, esse período de tempo podia ter sido milhares de anos. Milhares de anos. Mas a Terra ainda estava na sua fundação, ainda estava em órbita à volta do Sol, isso tudo, mas estava envolvida com esta nuvem forte, como uma nuvem assim de nuclear, que não deixava a luz entrar na Terra. Então Deus, o Espírito de Deus, parou sobre as águas. Outro ponto aqui, as águas já existiam. Está a ver, a Terra existia e já havia água. Já existia. Já existia. Isto antes do dia 1. Estão a entender? Já existia a terra e já existia a água. Porquê? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra como parte desse universo. Então vamos aqui a ler no versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. O que é que Deus fez?
fez com que esta poeirada, esta nuvem nuclear se desaparecesse ou diminuísse, de maneira que a luz do sol pudesse entrar na Terra. E por isso agora está aqui uma descrição como se fosse uma pessoa que estivesse na Terra e o que essa pessoa poderia ver se essa pessoa estivesse na Terra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Mas aqui, haja luz. Não diz criou luz, diz que haja luz. Como é que pode haver luz? Pode haver luz, porquê? Porque a Terra estava a circular à volta de si próprio, do seu eixo, cada 24 horas, como faz, sempre tem feito, e estava a circular à volta do Sol. Mas essa circulação à volta de si próprio, à volta do seu eixo, dia-noite, ou noite e dia, fazem 24 horas. E por isso diz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus à luz dia e às trevas noite, houve tarde e manhã. O primeiro dia. Por isso o primeiro dia é definido de pôr de sol a pôr de sol, digamos assim, de quando fica escuro até ao dia seguinte, quando fica escuro de novo. Tarde e manhã, primeiro dia, 24 horas. Continuando então, no segundo dia, vemos aqui que no versículo 6 ao versículo 8, diz assim, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e as águas. Quer dizer, que estas nuvens começaram a ser separadas da terra, assim como na terra houve uma separação das águas e da própria terra. Quer dizer, que é como se tivesse sido um dilúvio e houve então essa separação, um dilúvio antes do dilúvio de Noé, mas então estas águas foram separadas e então houve terra e então houve mar. E a separação das águas das nuvens. Houve esta separação. E chamou Deus ao firmamento dos céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Mais outro dia, o segundo dia. No versículo 9 a 13, vê-se aqui que apareceu árvores e vegetação, que é nesse período do terceiro dia. Algumas pessoas pensam, talvez isso não fosse só 24 horas, fosse centenas ou milhares de anos. Irmãos, não podia ser. Porquê? Porque árvores e vegetação precisam da luz do sol para ter o que chama a fotossíntese. E por isso o sol, Deus abriu as nuvens para o sol abrir no dia seguinte. E as plantas precisavam dessa luz direta do sol para crescerem. E por isso vê-se que isso então aconteceu. Porque esse foi o terceiro dia, e então no versículo 14 diz assim, haja luzeiros. Não diz criou, diz que haja, quer dizer que estas luzes deem luz. Porquê? Porque ele limpou mais as nuvens para o sol e a luz do sol e a luz da lua e das estrelas poderem chegar à terra, para se poder ver a lua, para se poder ver as estrelas da terra. E aí foi o que aconteceu no quarto dia. Haja. Não diz criou. Não diz criou. Não diz aquela palavra bara, criar. Não. E sejam eles, isto é, a lua, o sol, estes luzeiros, como os chama aqui, e as estrelas, sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Para sinais, isto é, para marcas de grande distinção, sinais, tais como eclipses e coisas desse género, sinais, para estações, mas como algumas versões dizem, para as horas ou para o tempo apropriado, isto é, para usar estes movimentos das estrelas e do sol e da lua para devolver dias e anos, calendários, para daí
ter um calendário correto para observar os dias santos de Deus ao seu tempo próprio. Ao seu tempo próprio. E por isso os sinais do sol, da lua, destas eclipses e dessas coisas fazem é como um relógio perfeito, e por isso as pessoas observando isso podem calcular precisamente quando certas, por exemplo, fases da lua, etc., serão. E por isso assim temos o calendário hebraico, que é baseado nesses cálculos que vieram de observações destas marcas distintas para usar, para determinar os tempos apropriados para os dias santos de Deus. E por isso diz que continua assim, versículo 16, e fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, isto é o sol, e o menor para governar a noite, isto é a lua, e fez também as estrelas. Ora, queridos irmãos, a palavra fez, quer dizer, assá, não quer dizer criou. Uma pessoa pode fazer uma coisa, pode fazer um barco, pode fazer uma cama, pode fazer várias coisas, mas isso não quer dizer que está a criar os materiais essenciais. Mas, por outro lado, lendo aqui do contexto, a palavra fazer pode ser lida, este verbo assá, pode ser lido como fazer, ou fez, ou tinha feito. E por isso, neste contexto, vê-se que Deus fez. Sim, fez, porque já tinha feito, fez durante o período de criação, fez estes luzeiros, que agora foram dados a possibilidade de serem vistos, isto é, para essas luzes descerem e poderem ver-se na Terra, porque limpou a atmosfera. E por isso assim vê-se que o que aconteceu aqui, que estes luzeiros tinham sido feitos, mas agora começaram a dar luz. E depois vê-se no versículo 20, esse foi o 4º dia, e depois no versículo 20 começamos aqui o 5º dia, em que Deus criou seres viventes. A palavra seres viventes é nefesh, que em algumas Bíblias é traduzida como, quando fala acerca do homem, como alma, mas significa um ser vivente. E é a mesma palavra hebraica aqui, nefesh. E está a falar aqui neste versículo, acerca de peixes e desses animais do mar. Fez esses seres viventes. E então, esse foi... mas aqui, quando diz acerca destes seres viventes, diz no versículo 21, criou. Criou. E por isso a palavra criou, nestes dias da criação, é a primeira vez que é usada. Porque quando foi usado primeiro, foi no versículo 1, quando diz, no princípio criou os céus e a terra. Depois houve a rebelião de Satanás. Depois houve o desastre por causa dessa rebelião. Depois a terra ficou sem forma e vazia. Depois, quando Deus começou a limpar, foi, como diz aqui, haja luz. Foi o primeiro dia. E depois veio o 2º dia, que é a separação das águas. Depois veio o 3º dia, que criou as árvores e as plantas vegetais. Depois o 4º dia, que então o Sol e a Lua foram vistos do planeta Terra. E depois o 5º dia, que criou seres viventes nas águas. Criou. A primeira vez que se vê a palavra criou, bará, desde o versículo 1. É a primeira vez aqui no versículo 21, criou. E esse então, versículo 21 a 23, é o 5º dia, e depois do versículo 24, vê-se que Deus produza, e assim ele criou também, seres viventes, animais domésticos e répteis, e assim foi feito. Assim Deus fez. E fez estes animais selváticos, segundo a sua espécie. Cada um segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus que era bom. E no mesmo dia, disse assim no versículo 26, façamos
Elohim, uma palavra uniplural. É o verbo a dizer ou Pai. Aqui vê-se que disse Deus, Elohim, o verbo, ou o Pai. Façamos, nós vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí está uma declaração, basicamente, do propósito da criação. O propósito da criação é para sermos filhos e filhas de Deus. Este é o grande propósito, como eu mencionei há pouco. Porque é que você nasceu? Você nasceu para ser filho e filha de Deus no reino de Deus. Essa é a razão porque é que nós estamos aqui a viver. É o plano de salvação de Deus. Ora, vejam, por exemplo, também, continuando aqui a ler no versículo 26, que somos de acordo com a imagem e a semelhança de Deus. Vamos ser mais do que isso. Vejam comigo aqui, se faz favor agora, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Ver que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos ser. Sim, somos à semelhança, à imagem de Deus, mas ainda não se manifestou realmente o que viremos a ser. Vamos ser seres espirituais, como Jesus Cristo agora é também. E vamos assim, sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, a Jesus Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele realmente é. Hoje em dia não podemos ver como Deus é, porque seríamos queimados. O brilho, a glória dele é muito forte, mas como seres espirituais poderemos ver. E por isso assim, se você e eu temos esta esperança, se mantemos isto bem em mente e no nosso coração, sempre quando encontramos tentações ou dificuldades, se pensarmos nisso, isso nos vai dar ajuda a lutar contra estas fraquezas da carne para nos purificarmos com a ajuda do Espírito Santo. Para sermos perfeitos como Ele é perfeito, para sermos puros como Ele é puro. Isso é o nosso propósito. Então, continuando aqui em Gênesis, agora vamos então para o capítulo 2, Gênesis capítulo 2, no versículo 1 a versículo 3, está a mencionar que Deus, no sétimo dia, santificou e abençoou o sábado. E como vimos, é de pôr do sol a pôr do sol, o sábado, que é o dia de descanso. Temos um guia de estudo bíblico acerca deste tema, que você pode encomendar também gratuitamente ou baixar do nosso site. Queridos irmãos, o sábado, o ciclo semanal, nunca foi perdido. Nunca foi perdido. Por exemplo, no período de Jesus Cristo, observavam o sábado. E desde aí até hoje, não há evidência histórica alguma, não há nenhuma evidência que esse dia semanal tenha mudado. O único que existe é que a própria Igreja Católica confessa, e isso está descrito aqui neste guia de estudo bíblico nosso, que a própria Igreja Católica confessa que eles mudaram o sábado para o domingo. E até eu lembro quando eu estava na escola, tinha um catequismo, porque era católico, tinha um catequismo, infelizmente deitei fora, não sei porquê, mas pronto, tinha um catequismo que dizia o seguinte: nós, a Igreja Católica, mudámos o sábado para o domingo, e essas igrejas protestantes todas que dizem que o domingo é o sábado, simplesmente estão a seguir a nós, porque nós, a Igreja Católica, somos os líderes e eles estão a seguir a nós. E a Igreja Católica própria diz, porque não há nenhuma declaração na Bíblia de mudar o sábado para domingo.
Mas foi uma mudança feita, decretada pela Igreja Católica. Aliás, foi decretada no Concílio de Niceia no ano 325, e se os cristãos não quisessem guardar o domingo, seriam matados ou martirizados. E isso é histórico. Você pode estudar, ir a uma biblioteca, ir à internet e fazer buscas e ver que, de facto, isso é assim. Por isso, irmãos, o sábado é o sábado, sabemos. De pôr do sol a pôr do sol. Não há desculpas. Se você vai obedecer a Deus, e é uma das 10 mandamentos da lei de Deus, ou você obedece ou não obedece. Se você desobedece, se obedece a um, é como se desobedecesse a todas as outras. E por isso, se você desobedece ao sábado, é como se você fosse uma pessoa a cometer adultério, ou uma pessoa, um assassínio, ou um ladrão, ou mentiroso. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É uma das leis de Deus. E depois, mais adiante, no versículo 7, está a explicar quando Deus criou o homem. Primeiro criou como um boneco de areia, do pó, e depois lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Isto é o espírito do homem no homem. E então o homem passou a ser uma alma vivente. Isto é, passou a ser um ser vivente. Não é que tem uma alma, é que é uma alma vivente. Uma diferença importante. Uma diferença muito importante. E depois, no capítulo 3, vê-se aí o que algumas Bíblias têm assim, a queda do homem. Queridos irmãos, não foi a queda do homem. Como vimos, foi Satanás que caiu, que foi tirado para a terra. Mas o homem desobedeceu. O homem desobedeceu. E vê-se aqui, no versículo 2 a 4 do capítulo 3, em que Satanás está a perguntar à mulher, do fruto das árvores do jardim, disse assim, a serpente mais sagaz, estou a ler o versículo 1, que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim. E a mulher disse, não, podemos comer tudo, exceto da árvore que está no meio, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E sabemos que não devemos comer dela, porque senão vamos morrer. Então a serpente disse à mulher, não vais morrer. Vê-se aí a mistura diabólica, satânica, de Satanás, a mentira, que é um bocadinho de verdade, com um bocadinho de mentira. O mundo todo está cheio disso, irmãos. O mundo todo está cheio disso. Um bocadinho de verdade, com um bocadinho de mentira. Ou muita verdade, mas só com um bocadinho de mentira. Queridos irmãos, precisamos tirar a mentira. Precisamos tirar a mentira disso. E por isso a serpente disse a mulher, não vais morrer. Porque, e depois está aqui no versículo 5 dizer, olha, porque Deus vai ver que vais ficar mais importante. Vais ficar mais importante. Vão-se abrir os teus olhos. E vais ser como Deus. Irmãos, sim, vamos ser filhos e filhas de Deus. E vamos vê-lo como Ele é. Como lemos em 1 João capítulo 3, versículo 3, há pouco. Mas está a ver-se aqui Satanás a misturar a verdade com a mentira. A misturar a verdade com a mentira. Para confundir e para enganar. Então, a mulher, vendo a árvore, que era boa para se comer, é como se lê, por exemplo, em 1 João 2, versículo 16, que era esta cobiça, este desejo da carne, boa para comer, e depois diz, era agradável aos olhos, este desejo, esta cobiça dos olhos, e desejável para dar entendimento. Esta importância, a arrogância da vida. Vê-se as mesmas 3 coisas que se é mencionado em 1 João, capítulo 2, versículo 16.
Aqui vejam outro ponto, que as pessoas às vezes dizem, olha, era uma maçã. Queridos irmãos, aqui não diz que era uma maçã. Diz que era a árvore do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não diz que fruto era. Provavelmente não era nenhum dos frutos que conhecemos hoje em dia. Era uma árvore especial. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Não começar a dizer, olha, era uma maçã. Não, não era maçã. Não era maçã. Mas aqui, o que temos aqui é um ponto importante, que Deus quer que façamos uma escolha. A árvore da vida ou a árvore da morte. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é que nós reconhecemos que Deus nos diz o que é bem e mal e nós nos submetemos a Deus e à autoridade dele e ele é que sabe o que é bom e mal para nós. A árvore da morte é que nós decidimos por nós próprios o que é bom e o que é mau. Oh, não há padrões. Nós podemos fazer isto, podemos fazer aquilo como você pense. É como a maneira que o mundo hoje fala. Você decide o que é bom e o que é mau. Essa é a árvore da morte. É as ideias que estão a ser introduzidas ou puxadas hoje em dia pela esta sociedade moderna e libertina. Pecaminosa. Queridos irmãos, precisamos fazer uma escolha. Ou escolhemos a vida ou escolhemos a morte. Vejam em Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tu propus a vida e a morte, a árvore da vida ou a árvore da morte. Tu propus benção na árvore da vida ou maldição na árvore da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus só quer o teu bem, irmão. Deus só quer que você esteja bem e de boa saúde. Sim, temos que passar por aflições e dificuldades. Mas ao fim desta maratona, que é a vida humana, Deus só quer o nosso bem, a nossa felicidade, a nossa alegria, as nossas bênçãos. Queridos irmãos, escolham a vida. Escolham a vida. Continuando então em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim, por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejamos, para a inimizade entre ti, isto é, Satanás, e a mulher, sim, é a mulher, mas também, simbolicamente, a Igreja de Deus, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente, que é Jesus Cristo, ou que é a Igreja de Deus, os descendentes, os irmãos, nós. Este descendente, que é Jesus Cristo, te ferirá a cabeça. Como lemos em Romanos 16, versículo 20. Jesus Cristo vai esmigar a cabeça de Satanás. Leiam aqui, Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Queridos irmãos, é o que diz aqui. Ele te ferirá a cabeça. Vai-te esmigar. Esmigará. E tu, Satanás, ferirás o calcanhar. O calcanhar de Jesus Cristo, porque acabou por Jesus Cristo morrer debaixo da autoridade do Pai, para o nosso bem, para a nossa salvação. Porque ele pôs Cristo à morte para cumprir o propósito de Deus. Porquê? Porque o ressuscitado Cristo ressuscitado, conquistou o pecado e a morte
e fez com que as obras de Satanás fossem completamente inválidas e sem efeito. E por isso a Igreja, por outro lado, que é o corpo espiritual de Cristo, venceu Satanás, tal como profetizado aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E depois, no versículo 16, diz assim: e à mulher disse, multiplicarei sobre o modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E claramente, infelizmente, muitas mulheres hoje em dia têm dores quando dão filhos à luz. Mas por outro lado, a mulher, a Eva, viu os seus filhos a se tornarem cada vez mais e mais pecaminosos. E, queridos irmãos, aí vemos um princípio para nós. Precisamos ter muito cuidado de viver e ser um bom exemplo como pais para os nossos filhos seguirem o nosso exemplo na vida deles. Depois, mais adiante, vemos aqui a situação de Abel e Caim. E pessoas fazem a pergunta: olha, por que que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porquê? Porque Caim era uma pessoa que estava a pecar. Veja aqui no versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, e se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo, a vocês, a nós. Se não fazemos bem, o pecado está à porta. Mas a nossa responsabilidade é dominar os nossos desejos carnais, é dominar o pecado para não pecarmos. Mas o Caim não dominou o pecado. E depois, quando ofereceu um sacrifício, o que aconteceu? O sacrifício dele não foi aceito. Vejam aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Provérbios 15, versículo 8. Provérbios 15, versículo 8. Diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. O sacrifício de Caim era abominável ao Senhor. Por outro lado, é bem possível que o sacrifício seria uma representação do sacrifício de Jesus Cristo, tal como o sacrifício do Cordeiro Pascal. E era necessário que o sacrifício fosse de um cordeiro, e ele desobedeceu e ofereceu vegetais. É possível que tenha sido isso também, e por isso Deus não estava satisfeito, que estava a diminuir a representação do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso vemos aqui que os descendentes deles, de Caim, vê-se os descendentes de Adão, vê-se essa linhagem, e depois vê-se que a humanidade continuou a pecar e a pecar e a pecar mais. Quer dizer, quando Deus começou a trabalhar com as pessoas, com Adão ou com outras pessoas, as famílias não continuaram. E depois vemos aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Os irmãos, quem eram os filhos de Deus? Quem eram os filhos de Deus? Queridos irmãos, vejam em Lucas capítulo 3, versículo 38. Vejam em Lucas capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, versículo 38. Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus.
Ora, Adão era filho de Deus. E por isso, se Adão era filho de Deus, os seus filhos, os seus descendentes também eram, nessa descendência, filhos de Deus. Filhos de Deus. E por isso, quem eram os filhos de Deus? Os filhos de Deus eram filhos de Abraão, principalmente aqueles que eram mais obedientes. Porque os outros eram filhos de Satanás. Vemos até Jesus Cristo diz, vocês, vosso pai é Satanás. Quer dizer, estavam a seguir o caminho de Satanás. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá, não contentará para sempre com o homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Vão ter mais 120 anos e depois vou destruir a humanidade. Isso foi 120 anos antes do dilúvio. Agora, naquele tempo havia gigantes na terra. Naquele tempo já havia gigantes. Por isso havia pessoas, descendentes de Adão, alguns que eram maiores, outros que eram menores. O código genérico estava cheio de variedades e havia vários tamanhos e de pessoas. E depois, continuando aqui a ler, e depois diz, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome da antiguidade. Não é, as pessoas dizem, olha, aqui era anjos. Não, não era anjos. Porque os anjos não tinham possibilidade de procriar. Vocês podem ver isso em Lucas, capítulo 20, versículo 34 a 36. Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, versículo 34 a 36. Diz assim. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a vida vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Por isso vemos aqui que os anjos não podem casar, não se casam, não dão em casamento, não podem ter filhos. E, queridos irmãos, os anjos não são pessoas físicas, não têm possibilidades de procriar. Simplesmente não têm. Não existe filhos de anjos aí, seres espirituais que são filhos de anjos. Não. Foram criados e pronto, parou aí. Não é uma família com filhos. Então, também vemos aqui o contexto, no capítulo 6. Vês aqui, está a falar dos homens, os filhos dos homens, as filhas dos homens. E vê-se aqui, por exemplo, no versículo 3, não agirá para sempre com o homem, porque ele é carnal. E depois veja aqui no versículo 5, o Senhor viu a maldade do homem. E depois vê-se que no versículo 6, então se arrependeu o Senhor ter feito o homem. Quer dizer, o contexto aqui é acerca do homem. E por isso lhe pesou o coração. Mas não achou graça diante do Senhor. E por isso vê-se aqui que anjos não eram os que estavam a ter filhos, mas eram seres humanos. E depois então veio o dilúvio, em que todos os homens e animais da terra e pássaros morreram. Depois vê-se um bocadinho mais adiante, que depois disso, do dilúvio, então vem a história de Canaã, no capítulo 9, Gênesis capítulo 9, versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Quem é este? Então é o Cã, que foi castigado, mas quer dizer, Canaã foi castigado por causa do pecado de Cã? Não, porque diz aqui no versículo 22, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber aos seus dois irmãos. E depois no versículo 24, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, o filho mais moço de Cã, que era o Canaã. E por isso disse, maldito seja Canaã,
E sabemos que Canaã é o filho mais moço, porque lemos no capítulo 10, versículo 6, os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. E depois, em outra secção, no capítulo 10, é acerca de Nimrod. Nimrod, vê-se aqui no versículo 8, Nimrod, que era um valente caçador diante do Senhor, poderoso caçador. Como o comentário aramaico do Antigo Testamento, o Targum, diz que Nimrod começou a ser um homem de grande poder, mas de pecado. E começou a encorajar as pessoas e os homens e a matar aquelas pessoas que seguiam a Deus e a encorajar as pessoas para saírem da religião de Sem, mas para se apegarem aos institutos de Nimrod. E daí vê-se a situação da Torre de Babel, a divisão de línguas, e por causa disso houve essa destruição, esse castigo. Queridos irmãos, eu tentei responder algumas perguntas aqui do Antigo Testamento e vimos que a humanidade, de uma maneira geral, exceto uma outra pessoa aqui, por exemplo, Noé e um outro, não obedeceram a Deus. Mas como famílias, o primeiro que foi fiel e que esteve preparado a dar o seu próprio filho, e o filho esteve obediente, foi Abraão e Isaac e depois Jacó. E através dessa família e desses descendentes e do descendente dessa família que veio a ser Jesus Cristo, é que vem a salvação. Por isso a salvação é através de uma família obediente. Abraão, Isaac e Jacó. E por isso, irmãos, desde o princípio, a história, nestes primeiros 11 capítulos, é muito breve. Só menciona alguns pontos importantes aqui ou lá. Mas dá uma explicação porque é que a história da salvação vem através das promessas feitas ao fiel Abraão e à sua semente, que é Jesus Cristo.